Olá, meus irmãos. Hoje é quarta-feira e nós estamos meditando o Evangelho que está em Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 3. E o Evangelho nos diz que Jesus entrou de novo na sinagoga. Lá, um dia de sábado, havia um homem com mão seca. Alguns observavam para ver o que Jesus iria fazer para acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhe: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Então Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira, tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele estendeu a mão, ficou curado. E ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus uma maneira para como haveriam de matá-lo. Hoje, meus irmãos, nós também estamos lendo a primeira leitura, primeira leitura de Samuel. E Samuel está falando sobre a batalha que aconteceria entre Golias e Davi. Eu separo apenas dois momentos dessa leitura. Davi responde: "O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos do filisteu." Depois Davi vai dizer também a Golias: "Tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu o insultaste." E assim, meus irmãos, diante do gigante, diante de um grande problema na vida, a confiança plena que Davi tem vai fazê-lo enfrentar e vencer a sua batalha com o seu gigante Golias. É preciso que nós estejamos com Deus para vencer todas as batalhas da nossa vida. E hoje, diante dessa presença de Deus, um Deus que é um amor, um Deus amoroso, um Deus que, olhando para a nossa história, Ele diz e coloca o homem como centro da sua vida. Nós somos o centro da vida de Deus. E como seria bom se nós colocássemos Deus totalmente como centro da nossa vida. Então hoje a controvérsia do sábado, ela continua acontecendo. Meus irmãos, o reino de Deus propõe uma construção do ser humano, o homem de modo integral. Deus se compadece do sofrimento humano. Assim, meus irmãos, nós ainda continuamos a acompanhar a controvérsia entre Jesus, de um lado, e os fariseus do outro. O tema dessa controvérsia está em torno da observância do sábado. Por isso, diante de seus inimigos que espiam suas atuações, Jesus cura o homem do braço paralisado. O que tem valor supremo? A lei ou o bem do homem? Ou seja, qual é a glória que devemos dar a Deus? Esta é a questão dessa controvérsia. Então, na nossa luta, nossa mentalidade legalista e religiosa daquela época e talvez de hoje, podem muitas vezes nos colocar indiferentes às dores e os sofrimentos humanos. Mas quando deixamos a nossa fé moldar o nosso coração, perceberemos que não viveremos pela lei, mas sempre viveremos pelo amor. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Jesus vai perguntar: é permitido no sábado fazer o mal ou fazer o bem? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Com essa pergunta, todos ficaram calados. O sábado era um dos preceitos divinos mais claros e mais indiscutíveis para os judeus. O sábado era uma espécie de documento de identidade do povo judeu que deveria obedecer cegamente. Para Jesus, ao contrário, o que muda é a regra. A lei, sim,
mas não o legalismo. A lei, ela é necessária, porém, atrás de cada lei deve existir e respirar o amor que nós devemos ter por Deus. Jesus proclama assim o valor absoluto do amor ao ser humano. Havia na sinagoga este homem de mão seca, e ele estende a mão, disse Jesus ao homem. O homem com a mão seca a estendeu e a mão ficou curada. E assim, meus irmãos, a mão, ela está carregada de todo o simbolismo. A mão está ligada à ideia da força, do poder. Como rezamos o credo, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso quer dizer que Jesus mostrou sua fidelidade à vontade de Deus Pai. Já a mão esquerda era sinal de fraqueza, de ignorância e de desgraça. Então esse texto do Evangelho de hoje, que mostra esse homem como seco, é um homem sem iniciativa, é um homem incapaz de lutar por seus direitos. Por isso, ele é uma vítima da desumanização. Assim, com a mão curada, o homem volta a ter aptidão para fazer o bem. Colocar o homem no meio das pessoas. Jesus quer recordar a todos que qualquer pessoa deve ser respeitada, protegida. Nós, às vezes, deixamos de lado. Jesus coloca no meio. Mostra profundamente a dignidade daquele filho. Jesus quer nos lembrar que nenhuma religião ou nenhuma prática religiosa pode impedir o encontro fraterno que deve existir dentro de nós. Há amor em nós. Há amor de Deus em nós. Assim, meus irmãos, que a passagem para chegar até Deus passa necessariamente pelas nossas relações humanas. Que hoje peçamos a Deus a graça de curar-nos todos os julgamentos, conceitos, preconceitos que muitas vezes colocamos e que nos impedem de viver livremente a nossa própria religião. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.